Estamos lendo o capítulo 12 do Evangelho de João. E hoje, a partir do versículo 12, que diz assim: no dia seguinte a quê? No dia seguinte àquela noite em que Jesus estava jantando na casa de Lázaro, o qual ele havia ressuscitado. Então ele passa, vindo de Efraim, ele passa por Betânia, janta, ele é hospedado com um banquete, Maria o adora, que nem nós aprendemos no domingo passado, em meio à possibilidade de morte, intimidade em meio ao caos. E no outro dia, Jesus Cristo toma essa iniciativa. No dia seguinte, versículo 12, a grande multidão que tinha vindo para a festa da Páscoa em Jerusalém, ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Escrito aonde? Escrito lá em Zacarias capítulo 9. Não tenha medo, ó cidade de Sião, ou Jerusalém, eis que o seu rei vem, e vem montado num jumentinho. A partir do versículo 27, depois dessa entrada de Jesus em Jerusalém, ele diz assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Vamos ler desde o versículo 23. Jesus responde: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Olha que exortação. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que aborrece a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aí ele aflige no seu espírito, no seu coração e diz: agora o meu coração está perturbado. Perturbado por quê? Porque estavas prestes a ser morto em Jerusalém. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Amados, nós estamos diante desse texto, desse episódio conhecidíssimo que é a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus. Os outros evangelistas vão narrar com detalhe a história, porque a fonte aonde inspiraram e pesquisaram para escrever foram fontes diferentes da fonte do evangelista João. Mas os demais evangelistas, os três, dizem que Jesus manda que fosse até a aldeia, lá encontraria uma jumenta com um jumentinho, e diz que poderia pegar, e não era posse de propriedade particular, não. Ele falou: se alguém disser por que vocês estão pegando esse jumentinho, diga: o meu Senhor precisa dele, e logo vai devolver. E assim de fato aconteceu. Mas a verdade é que Jesus caminha do interior para a casa de Lázaro, e agora ali, já perto dos Montes das Oliveiras, ele então pega um jumentinho e entra triunfalmente na cidade de Jerusalém. Isso é maravilhoso porque nada de extraordinário sobre o jumentinho, a simplicidade do jumentinho. Para a nação de Israel, o jumentinho estava de bom tamanho. Aliás, era uma nação na época muito simples, inclusive subjugada por Roma. Ah, mas por que ele não veio num cavalo branco? Não, ele não é romano, ele não está em Roma. Em Roma seria assim. Mas ele é simples, e para que se cumprisse a escritura que a Jerusalém perceberia que o seu rei entraria, mas entraria num jumento. E aclamado por todos, dizendo: Hosana ao Filho de Deus, Hosana ao Filho de Davi, bendito eis que o nosso rei entra em Jerusalém. Isso é maravilhoso porque cumpre-se a escritura a respeito do Cristo, mas também nos traz algumas lições.
que eu gostaria de rapidamente aprender com você nessa noite. O Cristo que é aclamado como rei, que é aplaudido, que é reconhecido, que é aclamado como rei, montado naquele jumentinho e entrando em Jerusalém. Esse mesmo povo que aclama o Cristo, que diz que ele era o rei deles, o mesmo povo, a mesma massa, 4 dias depois, diante da proposta de Pilatos a quem soltar, esse mesmo povo que grita, bendito, eis que o nosso rei está chegando, é esse mesmo povo que diz, crucifica-o e liberta Barrabás. E eu aprendo algumas lições aqui sobre os aplausos e a necessidade extrema de validação externa. Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Rei, mas é o nosso exemplo, o nosso modelo como homem, o perfeito homem, o homem maduro, o homem que conhece a si mesmo. E é tão interessante isto que Jesus Cristo recebe esse aplauso, aí quando termina a carreata, a aclamação, que seria uma entrada triunfal, o rei chegou, essa carreata da vitória, que enfim, o Messias chega e entra aclamado pelo povo em Jerusalém. Ao terminar essa carreata, ao invés de ele fazer um discurso de vitória, um discurso de posse, um discurso de mais ou menos assim, puxa vida, de fato agora eu fui reconhecido por essa nação, por esse povo, eis que agora eu de fato sou o rei de Israel. Não, nós lemos aqui que a partir do versículo 3 ele vai dizer que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não serve para nada. Ao invés de fazer um discurso de vitória, ele faz um discurso de que ele precisava morrer para nós termos vida. E só alguém muito maduro, só alguém muito consciente e convicto de si é capaz de agir nessas extremidades e perceber a oscilação da massa. Porque a mesma massa, o mesmo povo que aplaude é o povo que perde a cabeça. E Jesus Cristo era convicto, ele sabia quem ele era. Ele era o homem perfeito. E ele nos traz então esta resposta à nossa loucura de querer validação externa em todo momento. Muitos de nós não vivemos sem os aplausos. E ser aplaudido é gostoso, ser elogiado é bom. Mas se a nossa mente, o nosso coração estiver fixado, dependendo desta validação externa, desse aplauso, desse elogio, desse reconhecimento, nós seremos os mais frustrados. Nós teremos as piores e maiores decepções nas nossas vidas. Porque talvez o mesmo que te elogia hoje, que reconhece, nossa, você é o cara, na gíria, usando um termo de gíria, você é terrível, você é bom mesmo no que faz, no que é. Essa mesma pessoa, ou esse mesmo grupo, ou esse mesmo povo, ou essa mesma nação, essa mesma igreja, essa mesma comunidade, daqui a pouco está pedindo, escolhendo o Barrabás e pedindo que você seja crucificado. Aí se você não for maduro e não conhecer a si mesmo e não saber quem você é diante de Deus, você vai fazer biquinho, você vai ficar com mimimi, vai desanimar e vai dar em nada, vai se frustrar e vai parar e vai se isolar. Agora, nós somos humanos, nós precisamos de elogios sim, de validações externas, mas antes de mais nada nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, porque uma vez que isso aconteça, nós poderemos ser aclamados num dia e caluniados no outro, e ainda assim, claro, vamos nos entristecer, mas isso não mudará o nosso foco de propósito, ou seja, aquele projeto para o qual eu me dispus fazer e seguir e caminhar, implantar, eu vou continuar fazendo. Você imagina se o Cristo aqui se empolgasse com o aplauso, com os ramos, com os mantos que se jogavam sobre o jumentinho, com as aclamações sobre a vida dele, se ele se empolgasse e perdesse o foco e não fosse para a cruz. Inclusive aqui diz no contexto, o capítulo é grande, não dá para nós meditarmos detalhadamente sobre ele, que havia alguns gregos que tinham vindo falar com Filipe, que queria ver Jesus. E há quem diga, os estudiosos dizem que esses gregos na verdade queriam que Jesus Cristo fosse para a Grécia, deixasse o propósito de morrer. Porque sabia que corria um perigo, o Sinédrio já tinha determinado a sua morte. Eles queriam levar Jesus para a sua nação. Ele estaria ali em anistia, né, como refugiado político, digamos assim, em segurança. Mas Jesus sabia que ele tinha vindo, ele falou, eu sei, vou pedir que o Pai me salva desta hora. Que hora? A hora da morte que está chegando daqui a 4 dias.
Não, foi justamente para essa hora que eu vim, ou seja, eu sei o que eu vim fazer aqui, e só eu morrendo para que você tenha ter vida. E ele fala, inclusive aqueles que me seguem precisam também morrer para si, morrer para a velha natureza, morrer para a falta de validação, para de vocês darem fruto. Que o grão de trigo, ele usa essa comparação, quando você planta o grão de trigo, se uma semente qualquer, não só do trigo, qualquer semente que você lança na terra, se ela não morrer, ela não teve sentido em si, ou seja, ela não germina. Aí a semente, quando é plantada, ela germina, e ao germinar, se produz uma planta que dá fruto, e dá fruto em quantidades extraordinárias. A necessidade extrema de validação é um grande mal desta geração nossa. Nós vemos, inclusive, aqueles que se dispõem a seguir Jesus Cristo, que param na caminhada por falta dessa validação externa. Eu fui aplaudido, fui lisonjeado, fui honrado, fui aclamado, e agora não estou sendo mais, aí eu paro. Não para não, meu irmão. O que eu quero te dizer nessa noite é que conheça a si mesmo, saiba que em Cristo você é filho, você é filho amado, que o propósito de Cristo na tua vida é um propósito de dar fruto, mas para isso às vezes precisa passar pelos momentos de que vão escolher outro, e isso é um processo pedagógico para que você e eu nos enxerguemos que tudo aquilo que acontece em nós é resultado da glória, da graça, do poder de Deus. E ainda que hoje estejam escolhendo o outro, e não escolhendo a mim e a você, quantas vezes eu cheguei em congressos grandes, igrejas grandes, que nem sequer fui apresentado. Eu fui de uma grande denominação no nosso estado, no nosso país, e às vezes você chegar com todas as credenciais e alguém sequer te apresentar. Aliás, eu teve local que eu entrei que nem sequer olharam para nós. Normal. Pensou se eu faço biquinho e deixo de pregar o Evangelho? Não, amados. Que essa validação externa não seja um fator preponderante para você desistir. Porque se você esperar sempre a validação do outro, você corre um risco de decepcionar em todas as áreas da sua vida. Na área ministerial, mas também na área conjugal, na área familiar. Pensou um filho esperando a validação do pai, depois que ele passa a idade adulta. Enquanto é criança e adolescente, na dose certa, nós precisamos fazer essa validação. Né? É a validação que às vezes não é concordar com o ato, com o ocorrido. Mas depois da fase adulta, se você como filho ficar esperando a validação do teu pai, da tua mãe, para você se sentir bem, você vai morrer de frustração. Marido e mulher, nós temos maridos e mulheres aqui. Pensou se nós formos esperar a validação constante do nosso esposo, da nossa esposa, para a gente desempenhar nosso papel de pai, de mãe, de conselheiro, de conselheira, de amigo dos nossos filhos? Nós paramos e frustramos-nos. Agora, somente alguém como Jesus Cristo é capaz de passar pelo glamour, né? Naquele momento foi um glamour, ser uma celebridade, e essa celebridade não encher seu coração, porque ele sabia que o povo é instável, o povo é vulnerável, a massa muda de ideia. A conceituação humana com relação ao outro, ela é manipulada pelos líderes, por todos. Tanto é que aquela massa que o chama de rei, por causa dos seus líderes religiosos, são manipulados a mudarem de ideia e pedir que crucifiquem o rei. E, de uma forma irônica, se coloca na cruz de Cristo: eis o vosso rei, o rei dos judeus. Isso aí era uma alfinetada nesse povo que, vocês, 4 dias atrás, 5 dias atrás, vocês não entraram em Jerusalém dizendo que esse era o rei de vocês? Eis aonde está o rei de vocês, numa cruz, entre malfeitores, ensanguentado e a morte, morto. Então Jesus Cristo sabia lidar com o glamour, com o momento de celebridade, mas também sabia que diante do desprezo, da rejeição, do abandono, inclusive do abandono do Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Diante de tudo isso, ele não perdeu o conhecimento de si, de quem ele era em Deus. É muito interessante que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Referindo-se ao Deus que o abandona por causa do pecado. Mas imediatamente depois, olha que coisa linda, ele diz: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não diz: Deus, nas minhas mãos eu entrego o meu espírito. Ele diz: Pai, nas tuas mãos. Quando você conhece esse Pai,
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o meu e o teu Pai, você já não preocupa com as validações externas. Se elas vierem, você não se empolga tanto, e se elas faltarem, você continua caminhando, mas caminhando gerando vida onde é que você passa, nem que às vezes precise morrer algumas coisas. O desejo do meu coração e a minha oração nesta noite, amados, é que nós sejamos maduros o suficientes para experimentarmos nesta vida os momentos de glórias, mas os momentos também de desonra que acontecem na vida de todos, em qualquer esfera de relacionamento. Mas que, como Cristo Jesus, nós sigamos conscientes do Pai que temos. Você vai ver que no versículo posterior ao que eu parei, diz que uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, a este ouvi. Que nós tenhamos essa consciência e ouçamos sempre essa voz. Mesmo diante da rejeição, mesmo diante da discriminação que sofremos aqui enquanto gente, nós nunca percamos de vista e da nossa consciência a certeza de que nós somos queridos e amados do Pai. E a você, irmão, irmã, amado, amada, que tem estado decepcionado, frustrado por causa da falta de validação. Deixa eu validar você hoje, então. Se você precisa de uma validação externa, deixa eu validar você. Querido, querida, tudo que Deus pôs nas tuas mãos, os teus dons, os teus talentos, enfim, todas as circunstâncias da vida onde você precisa da graça, do poder, dos talentos, das habilidades, foi Deus que deu para você. Isso é teu. Então, usa de tudo isso para que você seja bênção de Deus. Se preciso for e é necessário que isso ocorra, que como o grão de trigo nós morramos para que, uma vez morrendo para o nosso eu, essa morte, como disse o Neil, né? Esse negar a si mesmo, que na verdade é a morte do nosso eu, que morrendo para nós mesmos, nós ressuscitemos, nós nasçamos, mas nasçamos dando frutos. Frutos agora não mais de uma pessoa desconfigurada no seu ser, nas suas emoções, mas frutos agora de uma pessoa madura que sabe quem Deus é, quem você é e quem o povo, a massa é. Nunca espere muita coisa da grande multidão. A grande multidão sempre será interesseira. Pessoas que validarão você, que você pode acreditar, são pessoas que são próximas de você e que às vezes essa validação é até uma negativa, uma contrariedade àquilo que você pensa, busca. Mas são essas pessoas que são próximas de você, que certamente te conhecem e que te amam. Mas que juntos experimentemos da glória de Deus, mas que juntos também possamos passar pelos momentos difíceis, sempre firmes, confiantes no amor de Cristo, seguindo a Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor continue derramando graça sobre a tua vida, continue suprindo todas as suas necessidades, que o Senhor, inclusive, esteja curando a você que tem passado por essas dificuldades, por essas frustrações na vida conjugal, na vida familiar, na vida de amizades, enfim. A vida é cheia de relacionamentos, e relacionamentos são muitas vezes frustrantes. Eu até já disse isto, uma frase que relacionar-se é um risco, porque nós corremos o risco de nos ferirmos, e se nós não estivermos bem resolvido, nós nos isolamos. Mas eu prefiro relacionar e correr os riscos de ser ferido do que me isolar e morrer na solidão, porque não é bom que o homem viva só. E nós, como igreja, somos convidados, somos chamados para viver em comunidade, não no isolamento. É sair do isolamento para a intimidade da comunidade. E é por isso que eu reforço o convite para que no próximo domingo, você, querido, querida, esteja junto conosco presencialmente, celebrando a ceia do Senhor. Nos enxergando, curando um ao outro, o que é fraco ajuda o que pensa que é forte, um apoiando o outro, sendo suporte para o outro, para junto nós sermos tudo quanto Deus quer que nós sejamos. Homens e mulheres maduros em Cristo, conscientes do Pai que temos. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus.